Pessoal, boa tarde, né, ainda, boa tarde a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Nosso bate-papo hoje realmente é um bate-papo, não é uma aula, nem uma palestra, é apenas um resumo aí de algumas informações que a gente tem coletado, de alguns insights que a gente tem observado no mercado e que a gente não vê a hora de compartilhar, né? Principalmente com colegas, que eu vejo aí vários colegas que estão sempre conosco aqui, que sempre participam, outros que estão, acho que aparecendo agora, sejam muito bem-vindos, mas, enfim, como muitos de vocês que estão aqui já atuam no mercado, eu gostaria de passar, né, algumas informações da forma que nós estamos recebendo e também avaliando e analisando, porque muitas vezes a nossa análise também pode ser muito pessoal, né, muito talvez focada em determinados aspectos, e conversar com vocês sempre é muito bom, sempre abre novas visões, sempre coloca a gente de frente, né, para novas situações e principalmente oportunidades. É isso que a gente pretende. Então, sem me alongar muito, a apresentação não deve ser demorada hoje, uns 40 minutos, a gente está imaginando, e se vocês quiserem interagir, será muito bem-vindo, vocês vão poder fazer perguntas aí, ou no chat, ou até podemos abrir para vocês perguntarem, não temos muitos colegas aqui, a ideia foi ser realmente mais seletivo. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Tá certo aí, Jorge? Perfeito, pode ir. Então, tá bom. Pessoal, a gente chamou aqui essa nossa conversa de perspectivas no mercado de automação residencial, justamente porque, como eu disse, imagino, né, a maioria de vocês já participa do mercado, muitos de vocês já atuam até há muitos anos, talvez estejam encontrando ou dificuldades ou querem compartilhar informações conosco. Então, a ideia realmente foi essa, tá? E mostrar, não vamos ter uma apresentação técnica, né? Produtos vocês conhecem bem, nós vamos mostrar eventos aqui em breve, onde vocês vão poder conhecer melhor ainda, né? Falar com fornecedores, e a gente está sempre trabalhando com essa intenção, né? De melhorar muito tudo que a gente pode ajudar, todo tipo de networking que a gente pode trazer. Então, hoje, a gente quer falar um pouco mais esse lado exploratório mesmo do mercado, tá? Você já deve ter visto, né? A gente já colocou em algumas apresentações essa pesquisa, e às vezes eu insisto um pouco, e as pessoas falam, mas você confia nessa pesquisa, isso é real, né? Toda pesquisa tem problemas, tudo que demanda o futuro, né? Olhar o futuro, é um pouco complicado, mas essa pesquisa especificamente da Statista, ela saiu já durante a pandemia. A Statista é uma empresa muito bem equipada mundialmente e ela fez esse levantamento em vários países. Eu diria para vocês, de tudo que eu já vi, foi a pesquisa mais bem elaborada e que, se ela não é perfeita, e não é mesmo, ela não é completa, também não é, ela nos dá muito boas indicações do que a gente pode esperar no futuro próximo. Então, esse primeiro slide mostra números que eu já mostrei em outras situações e que talvez vocês já tenham visto, né? E que podem ser questionados, lógico, mas eu acho bom fazer uma meditação em cima deles. Então, de 2021 a 2025, a projeção do PIB brasileiro, até recentemente, né? Agora a gente tem algumas dificuldades aí de ter esse número, era uma projeção na média de 3,5% ao ano. Talvez a gente não chegue nem nisso, tá? Isso daria um acumulado até 2025 de 18,8%, como vocês estão vendo aqui. Tá? Só que o mercado de automação residencial, independente do número que a gente aceitar aqui no PIB, ele tem um crescimento muito maior previsto, né? Na ordem de 22% ao ano, o que daria no acumulado praticamente 10 vezes mais do que o crescimento do PIB. O que justifica isso? Né? Por que isso é viável no Brasil? Em outros países o número também cresce bastante, mas não chega a ser tão forte, porque nós estamos entrando nessa fase de
de conhecer melhor as tecnologias, de conviver melhor com as tecnologias, de ter mais empresas e mais produtos disponíveis agora, né? Nesses últimos 2, 3 anos. Os assistentes de voz, por exemplo, no Brasil, surgiram há 2 anos atrás, né? Há 3 anos, no final de 2019. Então, ainda não chegou a 3 anos. Então, vamos lá. O importante aqui não é acreditar no número absoluto, mas é saber que o crescimento exponencial do mercado de automação residencial deve ser muito maior do que o PIB. Portanto, vocês todos que estão aqui, se já atuam com automação, e a maioria deve estar atuando, tá? Acertaram, né? Estão num mercado que não deve ter problemas de crescimento, não deve ter problema de demanda, assim como muitos outros estão tendo. A gente está vendo uma série de atividades aí, né? O comércio mais tradicional, por exemplo, o comércio de roupa, até a indústria automobilística, né? E tantos outros setores que estão estagnados ou até em queda. E como nós estamos num momento diferente, né? No momento em que as projeções são favoráveis em função desse mercado ainda um tanto limitado que nós vivemos, podemos acreditar nessa tendência, tá? Essa mesma estatística, ela foi feliz ao colocar essa separação em 6 setores, né? Porque isso nos dá uma indicação pelas cores aí de quais seriam os principais nichos, né? Quais seriam os principais mercados dentro do conceito de automação. Então, essa divisão também eu achei bastante feliz que eles fizeram, porque a gente sempre teve essa dificuldade de fazer uma estimativa global, porque, afinal, o que é uma casa automatizada, né? É uma casa que tem todos os sistemas, ou é uma casa que, simplesmente por ter um sistema de segurança muito elaborado, ela já é considerada inteligente? Essa dúvida a gente sempre teve. E esses números que a gente vê aqui desde 2017, o número de a receita, depois nós vamos ver isso por unidades, né, por casas, elas batem muito com as informações que nós temos desse período. Então, vocês veem que essa taxa de crescimento, e principalmente olhando por setor, né, por exemplo, gerenciamento de energia, que está em azul, é uma coisa foi bem pequena, ainda é pouco representativa, mas vai crescer assim como os outros. No entanto, a parte de segurança, que já era o maior nicho, continua sendo um dos maiores, mas outras coisas estão crescendo muito, como eletrodomésticos e como entretenimento, por exemplo. Tá? Então, eu também gosto dessa visão. De novo, números absolutos é difícil a gente acreditar sempre, mas pelo menos tendências, eu acredito que essa estatística, esse relatório é muito bem elaborado. Aqui mostra por número de residências, tá? Isso é um número importante aqui para o Brasil, né? Porque quantas residências nós temos, de acordo com o último censo do IBGE? Algo em torno de 70 milhões, tá? E nós estamos falando aqui, em 2025, em ter cerca de 8 milhões, ou seja, 10% das casas com algum tipo de sistemas inteligentes. Então, vocês veem que a gente ainda tem uma tendência de crescimento ainda, uma probabilidade ainda maior nos próximos anos, se a gente se comportar bem, né? Se a gente fizer a nossa lição de casa, tanto como país, né, na macroeconomia, e como no nosso setor também. Se a gente souber trabalhar bem e contornar os riscos, né, que nós vamos enfrentar e que a gente vai citar alguns aqui também, tá? Então, essa projeção também é muito interessante. Esse vídeo vai ficar gravado, vocês vão poder depois assistir. E também, se precisarem das informações em PDF, então, pode solicitar, vocês vão ter os nossos contatos aí, tá? Muitos de vocês já viram, eu só estou recapitulando o início da apresentação, eu estou embasando nesse relatório para poder conversar um pouco mais com vocês nos próximos tempos. Bom, o que nós tivemos de mudanças principais nos últimos anos, né? Então, algumas mudanças recentes, a gente falou da introdução dos assistentes pessoais, comando de voz. Eu lembro que a primeira incursão do assistente de voz na automação no Brasil foi em outubro de 2019, setembro, outubro de 2019, quando tanto o Google quanto a Amazon fizeram seus lançamentos oficiais. A Amazon em outubro e o Google em novembro de 2019, sendo que o Google já tinha feito algumas prévias durante o ano de 2019, mas ainda sem o hardware, né? Apenas com o aplicativo. Eles nem queriam trazer o hardware para o Brasil, em português ainda,
e no fim foram obrigados, porque já havia uma demanda represada muito grande, e não preciso falar, né, o que aconteceu com os assistentes de voz nesse período aí, não só na nossa área, mas como um objeto de desejo aí dos moradores. Também nós tivemos, a partir desse período, 2019, na sequência, soluções de baixo custo, né, com conectividade e instalação simplificada, o que nos Estados Unidos, em alguns países, a gente chama de do it yourself, e aqui no Brasil a gente adotou o do it for me, né, justamente porque aqui no Brasil a gente tem alguma tendência aí a, a necessitar de ajuda, né? Então, o do it for me seria aquilo que você imagina que você vai resolver sozinho, mas quando você começa a mexer, você fala, puxa, acho que eu preciso de alguém para me ajudar. Então, a gente cunhou esse termo aí, junto com outros colegas aí do mercado, e a gente percebe que no Brasil, daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama aí que a gente bolou, mostrando como fica essa faixa aí do do it yourself e do it for me. Além disso, um fator de grande impulsão também, que a gente não pode negar, é a entrada dos grandes parceiros que não eram da nossa área, sempre foram de tecnologia. Estamos aí falando, logicamente, do Google, né, da Amazon, da Apple, nós estamos falando de Samsung, estamos falando de LG, empresas que sempre tiveram próximas de nós, mas nunca tão dentro da casa conectada, da casa inteligente como hoje. Então, sem dúvida, esse tipo de approach, esse tipo de empresa, né, tão visível, né, no marketing, tão visível nas redes sociais, enfim, toda a parte de comunicação, trazendo isso para dentro das casas e falando em casas inteligentes e conectadas, é difícil você ver hoje passar uma semana sem sair uma notícia, inclusive nos canais abertos, nos canais que eu digo, canais de mídia, né? Jornais, revistas, televisão, rádio, podcasts, etc. É muito difícil passar uma semana sem você não ouvir falar de um desses grandes mencionando as suas pretensões no mercado de casas inteligentes. Então, isso também nos ajuda muito a sair daquele isolamento, né, daquela área de que vários colegas aí, integradores, reportam para a gente, falam, poxa, às vezes eu estou numa festa, aí, num evento social, e com os amigos eu falo que eu trabalho com automação residencial, e a maioria não sabe ainda o que eu faço, né? Alguns pensam que eu trabalho com portão eletrônico, portão elétrico, outros acham que eu sou maluco, né? Que eu só faço coisas dos Jetsons. Então, na verdade, o fato a contribuição desses novos personagens no universo da casa inteligente, da casa conectada ou da automação residencial, como vocês queiram, tem sido muito importante. Aí nós pegamos esses dados, né, e fizemos uma pequena projeção com nossa conta aqui, tá? A gente aprendeu a fazer um pouco de conta, né, regra de 3 da faculdade, na escola, então não tem que ir muito longe para a gente perceber o seguinte, se em 2020 em 2021, 2020 nós tínhamos 2.000 casas inteligentes, né, no Brasil, né? Se em 2021, desculpa, 2021 nós chegamos a 10.000 casas inteligentes. E se em 2025 a previsão são 40.000, é fácil fazer a conta, se a gente não tiver o número de empresas necessário para atender essa demanda, a gente ficaria meio mal, né? Ou seja, a gente não consegue atender essa demanda se a gente continuar trabalhando da forma que nós estamos trabalhando. Algum de vocês que é integrador hoje, você veria a mínima possibilidade de atender de 500 a 1.000 projetos por ano? Né? Tipo, de 40 a 80 projetos por mês? Acho que ainda não, né? Mas essa demanda deve estar próxima, ou pelo menos em 2025 é isso que mostra se o número de empresas de integração, de instalação não crescer, na medida que a demanda vai crescer. Então, são números proporcionais que nós fizemos aí, tá? Ou seja, nós precisamos correr atrás de nos capacitarmos, de nos integrarmos com os fornecedores, com as mídias, para buscar esses clientes que vão existir, a menos que eles batam a nossa porta e nós falemos assim, ó, não posso te atender.
Se a gente começar a falar isso, nós vamos perder clientes e o mercado como um todo não vai chegar onde a gente está prevendo. Então, é um dos riscos, né? É um dos pontos negativos que a gente vai mostrar mais para o final. Mas a realidade seria essa: a demanda cresce nessa proporção e nós temos que tentar acompanhar minimamente esse cenário. Tá? Bom, aqui eu coloquei essa visão que é minha, tá? É uma visão minha, mas compartilhada com vários colegas e que eu quero compartilhar com vocês para que vocês contestem ou apresentem novas ideias ou digam, não é bem assim, eu tenho uma ideia diferente, fiquem muito à vontade. Então, esse desenho mostra o seguinte: o mercado de automação como um todo, como a gente está vendo, essa pirâmide azul, cresceu muito. Cresceu muito porque a base alargou. A base, o tal do it yourself e do it for me está sendo um grande incentivador das pessoas terem minimamente em casa uma Alexa, um interruptor inteligente, um emissor de infravermelho, uma lâmpada, uma tomada conectada, e a partir daí começa a perceber que isso pode fazer sentido para um projeto de maior envergadura. Eu já tive vários relatos, não apenas um nem dois, de colegas integradores que tiveram chamado de clientes que começaram a sua incursão, né, no mundo da automação residencial através do it for me, aí, do it yourself, comprando produtos no mercado, tentando instalar sozinhos, fazendo tendo as suas peripécias aí, e chegaram num momento e falaram: bom, agora eu percebi que isso faz sentido para mim, é muito legal, mas estou limitado. Primeiro, pela minha capacidade de ir adiante, e segundo, pelos produtos que eu tenho, que também são limitados, e eu queria um desempenho melhor. Enfim, a pessoa descobre o que é ter automação em casa. Eu sempre dou um exemplo, é parecido com aquela pessoa que nunca teve um carro, sempre andou de transporte público ou a pé, e de repente ele consegue ter um carro, né? Já é uma grande mudança na vida dele. Pode ser um carro velho, pode ser um carro com problema, mas pelo menos ele vai para o trabalho, leva a família num carro. Quando ele consegue perceber que ele pode melhorar de carro, que ele pode ter um carro melhor, com melhor desempenho, com ar-condicionado, né, com direção hidráulica, com marcha automática, aí ele começa a subir. Então, não seria muito diferente, na nossa visão, o que pode acontecer com a automação. Subindo aí, vocês viram que eu fiz dois traços. Um que eu chamei aqui em cima high-end e outro que está aqui na base, que é o do it for me, o do it yourself. Nesse miolo, que é um miolo extremamente promissor atualmente, onde o mercado ainda encontra muitas brechas, muitos espaços, eu chamei aqui dois tipos específicos de atendimento. Um que seriam necessidades específicas. Pessoas que têm um tipo de necessidade na casa deles, seja um sistema de segurança mais elaborado, seja porque tem lá um morador que precisa de acessibilidade ou de monitoramento constante, né? Seja uma necessidade de economia de energia, que ele passa momentaneamente. Então, normalmente não são projetos de grande integração, são projetos que atendem uma necessidade específica de um morador, que pode ser até, olha, eu gosto de som, então eu quero ter som na casa inteira, mas não precisa me falar nada de ar-condicionado, nem de iluminação, o que eu quero é ouvir música. Então, isso é uma necessidade específica que também é atendida pelo integrador. E acima dele veio o projeto integrado, porque aí o cara, de novo, começou a gostar do que ele tem e começou a perceber todas as possibilidades que ele tem ainda para subir. Então, todo esse intervalo aqui, que não está nem no high-end, né? Porque o high-end que eu chamei aqui é um mercado que sempre existiu e sempre vai existir. Talvez ele seja pequeno, em termos representativos, em termos proporcionais, né, em relação a toda a pirâmide, mas tem colegas nossos que já estão focados nesse público, atendem muito bem, conhecem fornecedores e produtos e soluções que atendem esse público. Então, esse mercado é um pouco imutável, né? O que acontece aqui? Algumas pessoas ficam mais ricas de repente, né? Fazem um bom investimento, ganham na loteria, ou ganham na bolsa de valores, e aí eles passam para esse segmento. Então, não é um mercado que avança muito em volume, né? Mas ele sempre tem clientes lá esperando. Então, tem colegas nossos que estão muito bem nesse nicho e pretendem ficar por aí.
Tem outros que não querem encarar aqui o do it yourself e o do it for me. Mas para esses, eu digo o seguinte, esse espaço aqui é enorme, esse espaço que está aqui dentro, tá? E que trabalha projetos de médio e alto valor agregado, tá? Não diria pequeno, porque o pequeno talvez fique aqui mais nessa região daqui para baixo, né? Um pouquinho acima do do it yourself. Mas dentro dessa região, veja o tamanho, né? Aqui, se vocês olharem, puserem essa pirâmide, junto com os números que eu mostrei agora há pouco, vocês vão ver que é uma pirâmide de tanto. Ela é bem grande, tá? Então, dá para navegar nela. Isso eu vou falar daqui a pouco. Nós estamos falando no mercado residencial, tá? Só que eu não queria parar a minha abordagem por aqui. Bom, fica aí o meu recado, tá? O mercado intermediário, que eu chamei de necessidades especiais e de projetos integrados, ele é muito forte, a demanda dele existe, precisa ser encontrada? Precisa ser trabalhada? Precisa, mas ela existe. As pessoas vão desviar recursos entre escolher comprar um carro zero ou colocar um piso de mármore italiano e fazer automação, é bem possível que a automação comece a ganhar essa disputa, coisa que antes não acontecia. Por quê? Porque agora os clientes conhecem mais, as pessoas já vivem um pouco essa experiência, seja nas viagens, seja na casa de amigos, seja em determinados showrooms, ou até apartamentos decorados hoje. Tá? Visitem apartamentos decorados, aqui em São Paulo, por exemplo. Na minha conta, não sei se eu visitei errado, mas 70% dos apartamentos decorados têm automação hoje. Tá? Ou seja, aquela pessoa que vai procurar um apartamento para comprar e que talvez nem tivesse ligado em automação, ela entra no stand de venda e, em vez de ter aquele corretor lá de paletó e gravata esperando ele, tem a Alexa, né? A Alexa recebe ele, abre as cortinas, indica o caminho para o quarto, toca uma música legal, e ele não estava esperando ver isso. Então, esse cliente, quando ele for mudar para esse apartamento, ele já pensou várias coisas e ele vai lembrar daquilo que ele viu lá no decorado, ou que ele viu na casa de novo do vizinho, do amigo. Então, essa ignorância está acabando aos poucos, tá? Essa ignorância que a gente viveu por muito tempo, né? E eu atuo no mercado há quase 20 anos, no começo era brincadeira, você falar de automação, as pessoas levavam na brincadeira mesmo. Hoje, cada vez mais, é uma coisa consistente, tá? Aqui nós temos, assim, só como uma forma de dividir, não é uma forma muito rigorosa, né? Mostrar para vocês que nós temos um integrador de sistemas. Vocês veem que ele tem atividades muito complexas, né? Que vai desde a venda, talvez seja a mais complexa hoje, seja vender, né? Para o cliente. Depois vem a consultoria e projeto, depois vem a especificação das soluções, depois vem a integração, compete a instalação de tudo, né? Fazer as coisas funcionarem, e, por último, a programação. E aí ele pode se valer, sim, de um profissional instalador que cada vez mais está havendo demanda, e que vocês que são integradores, às vezes têm uma estrutura pequena, onde vocês mesmos ainda fazem a maior parte das instalações, junto com o teu sócio, junto com um amigo, junto com um terceirizado que você encontrou na última obra e resolveu te ajudar de uma forma meio improvisada, é bem possível que nos próximos anos você tenha que montar uma equipe, né? Seja ela própria, seja terceirizada, mas que vai ficar sob a sua responsabilidade. E essa equipe, ela vai ter que cuidar da infraestrutura, do cabeamento, da parte elétrica, da instalação dos produtos e dos testes de campo, e, de repente, até, dependendo da situação, fazer até uma programação básica, né? Então, assim, o mercado vai crescer, mas ele vai exigir de vocês essa percepção de que você não vai poder ir todas as obras daqui para frente para puxar cabo ou para conversar com o eletricista, por mais agradável que isso possa ser, né? Por mais que a gente aprenda com isso também, você não vai poder passar uma semana numa obra, porque você tem outras reuniões para fazer, você tem outros projetos para fechar, você tem outros clientes para visitar. Então, é bom que vocês pensem já nesse compartilhamento de atividades, tá? Criar uma infraestrutura, ou terceirizada, ou própria, onde vocês tenham essa colaboração, esses colaboradores que possam atendê-los nessas atividades, tá?
Aí é o que eu ia falar, a gente está falando de automação residencial. Eu mostrei estatísticas de automação residencial, de casas, tá? Agora veja o que eu coloquei aqui, depois eu vou dar alguns exemplos, tá? Nós não podemos parar nas casas. Vocês, com tudo que vocês já aprenderam, os produtos que vocês têm domínio, os fornecedores que vocês já visitaram, as feiras que vocês também já visitaram e colheram informações, os cursos que vocês fizeram ou delegaram para os seus colaboradores fazerem, você já tem um amplo conhecimento de como podem atender outros nichos de mercado, outros tipos de empreendimentos, de edificações. Tá? Então, eu estou começando a mudar a minha cabeça, em vez de falar de automação residencial, falar automação de edificações. Tá? E aqui eu listo algumas e depois eu vou passar para vocês algumas ideias daquelas mais evidentes, pelo menos para mim. Tá? Então, residências, logicamente, tudo que nós falamos aqui, né? Residências, casas e apartamentos. Agora nós temos uma grande tendência de residências para locação temporária, né? Tipo Airbnb, mas não é bem isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Pessoal, áreas comuns de condomínios residenciais. As áreas comuns estão mudando muito atualmente, principalmente depois da pandemia. O uso das áreas comuns está ficando complexo, né? Com recepção de mercadorias, os famosos smart lockers, com coworkings, com co-kitchens, com tudo que vocês possam imaginar aí de compartilhamento. Isso está trazendo uma mudança muito complexa nas áreas comuns. Aí você tem espaço corporativo. Você fala, eu não estou falando, pessoal, de vocês entrarem em projetos aí mirabolantes, né, de um shopping center, de um aeroporto, de uma estação ferroviária, ou de um grande prédio corporativo. Eu estou falando daquelas coisas que estão no nosso alcance, né? Espaços corporativos como salas de reunião, as salas de coworking, clínicas, tá? Academias, hotéis, restaurantes, lojas, redes de loja. Redes de lojas, algumas têm problemas sérios que nós sabemos resolver e eles precisam de nós. Às vezes o dono da loja é seu cliente, você fez o apartamento dele e ele não sabe que você pode ajudar ele lá na loja dele também, com controle de iluminação, com controle de ar-condicionado, para saber se a loja está segura ou não está segura, controlar até a música que está tocando na loja. Já teve um cliente que chamou a gente para isso uma vez. Falou, olha, eu visito as lojas minhas em diversas cidades e cada lugar toca uma música diferente. Eu queria padronizar o som ambiente das minhas lojas. Então, existem solicitações que vocês nem imaginam, que vocês sabem resolver. Tá? Isso que é importante. Então, vamos lá. Eu já tinha preparado um pouco essa apresentação quando no sábado saiu essa matéria no Estadão, aqui em São Paulo, tá? E aí eu só vou reproduzir 2 ou 3 slides dessa matéria para vocês verem um assunto, quanta demanda ele pode gerar para nós. Então vejam aqui, ó. Essa matéria vocês estão vendo aqui, sábado, 14 de maio, tá? 250 mil lançamentos em 6 anos de apartamentos pequenos, tá? Então, São Paulo vê boom de imóveis pequenos em áreas nobres. A tendência atrai público com menos filhos, mais pets e diferenciado. O que quer dizer? Alguns de vocês conhecem bem, eu vi que tem vários colegas aqui de São Paulo, sabe que houve uma mudança aqui no Código de Edificações, né, na política urbanística, e a partir de 2014 foram incentivados os apartamentos pequenos em áreas mais centrais, em áreas que têm uma boa ocupação, uma boa infraestrutura de transporte público, de comércio em geral. Então, qual é a característica desses empreendimentos? Olha, eles têm essa cara aqui, ó. São empreendimentos de uso múltiplo, tá? Que eles chamam de uso múltiplo, que na verdade funciona assim. O térreo é uma fachada ativa, onde pode ter comércio, serviços aberto para a rua, tá? Então, normalmente, esses prédios embaixo, eles vão receber restaurantes, um supermercado, uma loja de roupa, enfim, pode ser o que for. Daqui até um certo andar, um certo percentual, né, do apartamento, eles têm apartamentos de diferentes metragens, escritórios, lojas, apartamentos compactos para serviço de moradia e hospedagem. Então, isso normalmente eles estão perto de metrô, de corredor de ônibus e tal. Mas, pessoal, só aqui em São Paulo, nos últimos 6 anos, foram lançados 250 mil apartamentos desse tipo. 250 mil unidades que vão estar prontas daqui a pouco, recebendo moradores.
Aí eu vou mostrar para vocês porque eu acho que esse é um mercado incrível, tá? Que está sob... A demanda está aí suspensa para quem souber atendê-los, tá? Então, veja, essa é uma demanda... Vocês falam, mas isso é só em São Paulo? Isso começou em São Paulo, mas vocês podem perceber que isso está acontecendo já em várias capitais. O Nilson está aqui, o Nilson lá de Recife, né, Nilson? Então, daqui a pouco a gente vai falar, viu, do assunto aí de Recife. O Rio de Janeiro está lançando, Fortaleza já tem, bom, enfim, Curitiba já tem. Então, assim, São Paulo sempre antecipa tendências, mas qual é a razão disso? São duas razões principais. Uma é mobilidade urbana. Esses apartamentos não têm garagem, então as pessoas, a princípio, não têm carro. Por quê? Porque elas estão do lado do transporte público de qualidade e estão do lado de uma série de serviços. Então, ele estuda ali do lado, se ele precisar de um médico, ele tem ali no próprio prédio, às vezes, se ele precisar de um supermercado, também está ali do lado, e por aí vai. Então, teve um desses prédios aqui em São Paulo, curiosamente, a fachada ativa dele, essa parte do térreo, é uma escola infantil. Ou seja, você mora num apartamento, você coloca o seu filho de 4, 5 anos no elevador, desce com ele, e ele está dentro da escola já. Imagine a facilidade para uma família que tem crianças pequenas, tá? Bom, enfim, essa é uma realidade que está se espalhando e, de novo, para quem está aqui em São Paulo, 250 mil dividido por nós aí dá quanto para cada um, tá? Para vocês fazerem automação, tá? Faz a conta. O que a gente vê que é importante aqui? Nós temos nesses empreendimentos três tipos de necessidades, tá? Três usuários distintos, né? Usuários que eu digo três tipos de pessoas. Você tem o usuário mesmo, quando eu chamo usuário, quem é? O morador, seja um morador definitivo, que mora lá, vai morar por muitos anos no prédio, seja um usuário temporário, ou seja, alguém que entrou no prédio para fazer uma compra ou para ir numa consulta médica, tá? Então, esse é o usuário. Aí você tem o gestor desse condomínio, que tem uma baita dor de cabeça hoje, vai ter, né? Porque ele vai ter que gerenciar diversos públicos, né? Todos esses que eu falei, moradores permanentes, moradores temporários e usuários que passam só o dia lá, ou algumas horas, tá? E os investidores, porque a maioria desses prédios estão sendo vendidos para investidores. Então, imagina você agora como investidor que comprou 1, 2 ou 3 unidades dessas, e você está querendo o quê? Que isso te dê um bom retorno. Para isso, você precisa do quê? Taxa de ocupação, certo? E quem garante que o seu apartamento vai ser alugado o tempo integral? Quem garante que o custo do condomínio vai ser compatível para não tirar o lucro de você como investidor? Então, é necessário uma gestão muito eficiente e, além do que, você precisa trazer conforto para os usuários. Então, eu separei aqui em 4 abas, mas são muito mais do que isso, tá? Eu coloquei as principais para vocês verem, cada um dentro da sua atuação, área de atuação, como é que vocês podem se valer dessa oportunidade. A parte de controle de acesso, cada vez mais está indo para a liberação de senha por smartphone, não biometria. Por que smartphone? Porque é uma senha temporária que você pode dar. O usuário veio para São Paulo, o visitante veio para São Paulo, vai ficar 2 dias, porque ele vai assistir um show de rock e no dia seguinte ele vai embora. Então, ele não adianta querer fazer a biometria dele. Ele vai ter que receber um código por celular e entrar no sábado e sair no domingo, tá certo? E ser controlado por isso. Então, autorização remota, tá? Isso é um aspecto importantíssimo, o controle de acesso. Aí você tem a Smart Home, aquilo que a gente mais domina, talvez, né? Então, a pessoa usa um apartamento, mas ele tem que saber como usar. Então, ele vai ficar, às vezes, pouco tempo, como num hotel. Ele precisa ter facilidades, ele precisa saber se ele tem lá o Netflix disponível, se a internet dele permite ele usar outros equipamentos do apartamento, se ele pode chamar serviços, tá? Então, aqui já começa a falar de aplicativos mais sofisticados, que integram automação com controle de acesso e com usabilidade, né? Ou seja, gestão de serviços condominiais. Então, aqui é o gestor que está vendo um monte de encrenca aparecer para ele, manutenção, limpeza, a própria locação, né? Será que ele está fazendo uma locação apropriada? Ele está tendo taxa de retorno? Receber correspondência, receber encomendas. E, por último, o uso das áreas comuns, né? Nesses prédios, vai ser muito, muito importante você separar usuários. A lavanderia coletiva pode ser usada por todo mundo,
Se não for, tem que ser controlado por tecnologia. Você precisa cobrar os usuários pelo uso de alguma coisa, por exemplo, pelo uso da piscina, pelo uso da academia ou até da lavanderia, você precisa fazer essa bilhetagem. As pessoas vão estar autorizadas a entrar nesses ambientes. Você tem uma área de coworking. Então, se a pessoa é moradora, ela, por exemplo, ela não paga, mas se ela for um hóspede, ela paga uma taxa pelo uso do coworking. Veja, pessoal, é complexo. Agora, vocês, temos essas soluções. Nós podemos buscar essas soluções com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, tá? Então, pensem nisso. É uma dica que eu dou, porque essa questão da, da, da moradia temporária e do uso intensivo das áreas comuns por vários tipos de usuários, ela vai crescer muito e ela vai dar dor de cabeça para quem não dispuser de tecnologia, tá? Aí eu vou falar rapidamente de outras ações. Eu dei destaque a essa porque eu vi essa matéria no sábado e já era uma coisa que eu vinha estudando, venho estudando com frequência e resolvi falar para vocês me ajudarem também nessas descobertas. Quem tiver boas ideias aí, vamos repartir, tá? Porque realmente é um assunto que vale a pena a gente conversar. Opa! Então, agora eu vou falar algumas outras coisas que não são menos importantes, onde eu acho que vocês podem ter ganhos muito bons, projetos muito diferenciados, mas vai depender, lógico, de cada um de vocês, se vocês se enxergam nessas atividades, se vocês têm predisposição a isso, né? Então, eu listo aqui, automação predial, que muitos de nós, às vezes, torcem o nariz, né? Já tive colegas que falam para mim, poxa, eu estou fazendo um apartamento lá num prédio para um cliente meu, e toda vez que eu passo lá no zelador, ou o síndico me encontra, ele fala, pô, eu preciso de você aqui, vem resolver o problema aqui da bomba d'água, ou vem resolver o problema aqui do meu sistema de controle de acesso, e aí ele faz vista grossa e vai embora. Será que precisa ser assim? Será que a gente não pode também se envolver na automação predial, seja ela do nível mais simples, mas, por exemplo, qual prédio hoje que pode conviver com a falta de água, porque o zelador não viu que a bomba parou de funcionar? Né? Ou qual prédio que pode conviver com áreas escuras à noite, porque alguém esqueceu de acender, ou áreas iluminadas de madrugada, porque alguém esqueceu de apagar, tá certo? Então, são ações que são tão simples hoje, e que dariam um ganho efetivo para os condomínios, que vocês podem sim pensar nisso, tá? Vocês podem dedicar parte do seu tempo ou focar nesse tipo de solução. Muitas coisas que vocês já usam hoje podem ser indicadas para esse tipo de solução, ou vocês vão atrás de novas, mas vocês têm conhecimento técnico e vocês já têm uma postura no mercado que pode ajudá-los muito a enfrentar esse tipo de desafio, tá? Mais uma vez, a gente fala aqui, terceira idade e acessibilidade. A gente repete sempre isso, porque a gente já fala há alguns anos e a gente só vê a demanda aumentar. Né? Todos nós estamos envelhecendo, infelizmente, mas, em geral, a população está ficando mais velha e mais vitalícia, né? Então, estamos durando mais. Então, o número de idosos, tanto idosos saudáveis quanto idosos com problemas crônicos e também pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, são um público muito importante, tá? E a gente percebeu que os novos recursos que nós temos, né, sensores diretamente ligados à nuvem, que podem ser monitorados até pelo plano de saúde, assim como o comando de voz para pessoas que têm dificuldade motora e podem falar tranquilamente com a Alexa, mas não podem usar as mãos, por exemplo, para fazer movimentos de celular. Enfim, nós temos tantas soluções para esse público que fica difícil a gente imaginar que não vamos um dia cruzar com um projeto desses, né? Esses projetos estão aí todos os dias surgindo e quem quiser se especializar nisso, se fizer um bom relacionamento com arquitetos, até com médicos, né? Se vocês quiserem, eu vou falar agora no final, nosso evento na quarta-feira, nós vamos ter de novo lá o Dr. Shaw, que é o diretor da USP aqui, telemedicina, e ele faz questão de estar sempre cercado aí de colegas, tanto arquitetos quanto integradores, porque ele fala que não adianta falar de telemedicina se a gente não tiver casas conectadas, se a gente não tiver esses equipamentos todos, sejam pulseiras que medem pressão, pulsação, sejam sensores de queda,
seja qualquer tipo de equipamento que possa fazer uma varredura nos sinais vitais, ou até sensores de presença, né, que mostram quantas vezes a pessoa foi ao banheiro no dia, ou coisas assim. Então, não adianta nada. Saiu agora, 15 dias atrás, saiu uma regulamentação bastante clara e bastante esperada de telemedicina, né? Isso fez a gente retomar esse assunto com bastante foco, tá? Então, quem quiser também avançar nisso, podem ficar ligados aí. Só nesse evento agora da quarta-feira, nós vamos ter 3 pessoas falando sobre esse assunto, tá? O Dr. Shaw, que é médico, a filha dele, que é arquiteta especializada em acessibilidade, e uma jornalista designer de interiores que está tratando também desse tema. Então, vocês verem que realmente é um tema importante e que, como eu falei, qualquer dia vocês vão esbarrar com um projeto desses, mas vocês podem também procurar esses projetos, porque eles estão acontecendo cada vez em maior número. Os planos de saúde, inclusive, agora autorizados legalmente, né, pelo decreto que saiu há 15 dias atrás, eles também vão precisar intensificar a sua demanda por sistemas de telemedicina integrados à automação residencial. Então, é um canal que vocês podem focar, tá bom? Coloquei mais alguns aqui, né? Automação simples para apartamentos urbanos compactos. Isso é uma decorrência daquilo que eu falei no início, tá? Muitos apartamentos compactos, com diferentes tipos de usuários, normalmente usuários que ou moram sozinhos, ou mesmo que seja um casal, por exemplo, se ausentam muito do apartamento, então precisam ter um monitoramento constante, né, sobre o que está acontecendo no apartamento. São pessoas que normalmente são mais ligadas em tecnologia, porque são mais jovens também. Então, é um público altamente focado que vocês podem também centralizar o seu atendimento em apartamentos compactos, começarem a usar referências. Se vocês começarem a visitar esses estúdios que estão sendo construídos, principalmente, como eu falei, os apartamentos decorados, né, os showrooms, vocês vão ver certas situações, como ter uma divisória automatizada entre o quarto e a sala, né, porque o apartamento é pequeno, então não dá para ter uma parede. Mas se você precisa ter uma certa privacidade, em algum momento do dia você desce essa divisória e cria um quarto isolado da sala, quando normalmente eles estariam juntos, tá? Da mesma forma, eu coloquei aqui produtos e serviços para home offices. Vocês sabem que isso não vai acabar mais, né? Depois da pandemia, todo mundo ou já está fazendo trabalho híbrido ou continua em home office. Poucos voltaram totalmente ao escritório. Então, home office não só para o dono e a dona da casa, mas também para os filhos que estão estudando, para as pessoas que precisam de alguma forma usar os recursos de computação, de internet, vai ser uma realidade cada vez maior. E o home office, ele sempre é uma boa porta de entrada para nós, né? Eu sempre falo isso. Às vezes, por uma necessidade específica de um cliente, aquilo que nós falamos, né? Necessidades específicas. Ele precisa, ele está louco para reformular o home office, senão ele não vai conseguir mais render, ele se atrapalha todo. E aí, quando você entra na casa dele para fazer home office, você vê uma série de outras oportunidades para melhorar o resto, né? Que aí você vai sugerir outras situações, sistemas de segurança, de som ambiente, câmeras, e aí vai, né? Gerenciamento remoto também, a gente não falar mais só de segurança, né? Eu quero ter um gerenciamento para saber se alguém entrou na minha casa e eu não estou sabendo, ou se teve um roubo, ou se teve um acidente, mas as pessoas querem gerenciar qualquer coisa hoje, né? Tem muitas pessoas que vão pagar para você para poder saber se o pet dele almoçou, está comendo direito enquanto ele está trabalhando, ou enquanto ele viajou no final de semana, ele não tem com quem deixar e deixou o cachorrinho sozinho lá, ou os peixes dele precisam estar no aquário automatizado para poder fazer a renovação da água, a limpeza, etc., colocar alimento para eles. Então, veja, o gerenciamento remoto hoje é uma realidade, né? Logicamente, retomando o assunto também da questão de acessibilidade, pessoas com algum tipo de doença, mas para coisas mais fugazes como essa que eu falei, né? Tem clientes que já pediram para gerenciar a adega, né? Para saber se a adega está na temperatura certa, para os vinhos não estragarem, e aí vai. Então, vocês podem se optar hoje, vocês sabem que praticamente tudo você consegue jogar para a nuvem, né? Seja qual nuvem for, as mais confiáveis ou as menos confiáveis, mas tudo está na nuvem e tudo vocês podem também
aproveitar do fato de estar na nuvem para trazer esse gerenciamento para o seu cliente. Adoção de portarias remotas, isso aí é uma tendência crescente aqui em São Paulo cada vez mais, os condomínios estão adotando a portaria remota, e aí você fala, poxa, mas a portaria remota ela já está bem resolvida, né? A parte de imagem, CFTV, a parte de controle de acesso, os caras já têm controle de acesso por reconhecimento facial, né? As câmeras elas detectam movimento, elas gravam na nuvem, está tudo tão bem resolvido. Eu até concordo, a parte de monitoramento remoto para segurança está indo muito bem, mas e automação? E aqueles equipamentos que a equipe antiga, né? O velho zelador lá e até o porteiro sabia a hora que ele tinha que acender e apagar a luz, a hora que ele tinha que desligar o ar-condicionado da recepção, a hora que ele tinha que ligar a bomba para alternar a bomba de recalque da água. E esses caras não estão mais lá. Não existe mais isso. Mesmo que eles fizessem bem, hoje eles não estão lá para fazer mais, então alguém tem que fazer. E eu garanto que vai ser a automação a melhor solução. Então, a portaria remota também é um ótimo catalisador para nós, tá? É um ótimo influenciador. Se o prédio pôs a portaria remota, eles vão começar a perceber rapidamente que tem outras necessidades, tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui para vocês, projetos de iluminação dinâmica. Quem esteve com a gente no último mês aí deve ter assistido. Se não assistiram, a gente tem um vídeo, vocês podem pedir depois. Uma apresentação muito legal que o Flávio lá do Rio fez sobre iluminação dinâmica. Então, hoje, os light designers, eles estão se especializando em criar projetos de iluminação que vão muito além daquilo que nós, pobres integradores, né, até então sabíamos fazer. Normalmente, nós sabíamos fazer o quê? Liga, desliga e dimerização de lâmpadas, né? Isso a gente já sabe fazer direitinho. Quando começaram a surgir os LEDs, a gente já começou a ter alguns pepinos ali com a dimerização. Algumas pipocavam, faziam flick e tal. A gente começou a perceber que tinha que usar determinados tipos de driver, determinados tipos de LEDs para não ter problema com a dimerização. Agora, as coisas vão bem além disso, né? Os fabricantes de luminária estão se especializando em luminárias com cada vez maior capacidade de variação de cor, de temperatura de cor, né? de intensidade também. E os light designers vão nessa, né? Eles vão projetar dessa forma. E aí, cadê o integrador que sabe acompanhar isso? Aí vocês devem, quem assistiu ao webinar, percebeu que os light designers estão muito preocupados com a falta de capacitação, com a falta de conhecimento que os integradores demonstram na hora de fazer uma programação desse tipo. Aí você vai falar, Zé, mas isso é um mercado grande? Ele é um mercado significativo, tá? Ele pode não ser grande ainda em valores, mas é um mercado que tem demanda, onde os contratantes têm recursos para gastar, porque são projetos que demandam a iluminação dinâmica, seja ela... O projeto que ele mostrou para nós foi um projeto desenvolvido em 2 subsolos, em plena praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Então, uma empresa opera no subsolo, sem nenhuma janela, mas as pessoas que trabalham lá têm o conforto visual de como se elas estivessem trabalhando com a luz do dia, com a luz da praia, batendo na cortina. Então, se você olha, e é só você ver os vídeos que ele mostrou, e quem puder ir lá ver, vai perceber que você não sente nenhuma falta da luz do dia, porque a iluminação consegue reproduzir exatamente os tons da manhã até o fim da tarde. Tá? Então, mesmo você estando num subsolo, então esse era um projeto emblemático, né? Um projeto que exigia realmente esse tipo de tratamento. Mas existem muitos outros projetos, por exemplo, restaurantes, lojas, onde essa iluminação é muito importante para garantir maior conforto e até maior consumo, né? Os light designers dizem que fazem contas e mostram para o dono de um restaurante que se ele aplicar uma iluminação dinâmica, o restaurante dele vai ter mais gente por mais tempo, porque as pessoas se cansam da mesma iluminação. Ele chegou às 7 horas da noite um dia para comer uma pizza com a família, mas no outro dia ele foi só com a mulher ou com a namorada depois das 10 da noite. Ele não pode ter a mesma iluminação, ele tem que ter uma iluminação diferente. Agora, você acha que o maître, o garçom, o gerente do restaurante vai ficar se preocupando em ir lá no botão, ficar apertando, ou a automação que vai ter que resolver isso? Então, pessoal, esse caso da iluminação dinâmica é tão importante que nós vamos lançar um treinamento, um curso, tá? Junto com esse pessoal do Kelvin Labs, lá do Rio. Esse curso está sendo preparado
no dia 26, eu vou falar daqui a pouco, né, da nossa Expo Domótica, semana que vem. Eles devem estar aqui em São Paulo, no nosso evento, para mostrar um pouco disso. Alguns fabricantes que vocês já conhecem já estão entrosados e já estão com produtos praticamente definidos para vocês, como integradores, poderem adotar nesse tipo de projeto. Então, aqui é uma novidade, de certa forma, que eu conto, alguns de vocês podem já conhecer, mas nós estamos muito engajados dos dois lados. Aproximar o pessoal, os fabricantes, né, os fornecedores de produtos de automação, com os fornecedores de luminárias, para fazer um entrosamento aí, profissional, né, um entrosamento bastante bastante produtivo, né? E que isso possa ser, por outro lado, transferido para os integradores. Então, esses cursos, na verdade, não é um único curso, são cursos que nós vamos desenvolver junto, vão ser tanto para os gestores, vou dizer para vocês que já têm uma função mais de gestor na sua empresa, para você saber como captar esse tipo de projeto, que tipo de cliente exige esse projeto, mas depois também vamos ter o curso operacional para o teu integrador, para o teu instalador, para o teu programador, saber como operacionalizar isso, tá? Então, é mais uma novidade aí, é mais um nicho que eu coloco para vocês que tem visão, e eu sei que vocês estão aqui por isso, né? Possam focar isso também com olhos aí de empresários, tá? Como um negócio, como uma oportunidade mesmo, tá? Bom, para terminar, eu coloquei uma provocação aqui. Então, fazendo um resumo do que eu falei até agora, o que vocês acham? Eu coloquei como fatores positivos que o mercado tem uma forte tendência de crescimento, acho que eu consegui demonstrar isso, né? Diversos nichos disponíveis, tá? Já mostrei também, mostrei alguns, tá, pessoal? Tem coisas importantes que eu não citei. Depois que eu terminei a apresentação, eu falei, puxa, eu não falei de eficiência energética, por exemplo, né? Eu não falei da integração com energias alternativas, como energia solar, etc. São coisas que também estão tão no dia a dia que eu nem destaquei. Mas, então, assim, não faltam nichos, principalmente vocês que se sentem mais à vontade, dedicando, intensificando, né, a sua abordagem em determinados nichos, fiquem à vontade, vocês vão encontrar. Tá? Outra coisa legal, nós não temos falta de produtos e soluções, né? Para todos os tipos, preços e tecnologias. Ou seja, você não pode perder um cliente hoje porque você não tem uma solução para ele. Você vai encontrar uma solução. Se ela vai ser mais cara, mais barata, se o produto já está disponível, ou tem que ser desenvolvido um aplicativo, isso ainda pode depender. Mas raramente você vai falar, puxa, cliente, eu não tenho como te atender. Então, esse é muito bom. Nós temos uma variação de tipos de produto, custos e tecnologias muito interessante. O quarto ponto que vocês precisam saber também, talvez tenha algum fornecedor aqui, eu não sei se tem só integradores, mas todos são bem-vindos, né? É que a gente tem conversado muito com fornecedores, né? Sejam distribuidores, sejam fabricantes, todos eles estão buscando novos parceiros de negócio, né? Porque essa profusão de nichos, essa profusão de novos negócios, o fabricante ele tem outro tipo de preocupação, né? Seja fabricante ou seja distribuidor. Ele tem que estar antenado com as novidades, tem que estar antenado com os concorrentes, ele tem que saber que produtos estão faltando no mercado, que produtos ele precisa trazer ainda, que custo é competitivo ou não, ele tem que falar em treinamento também, tá certo? Então, eles precisam de vocês. Quem vai captar o negócio são vocês, são os integradores, são os empresários do mercado, não é o fabricante, nem o fornecedor, tá? Então, eles estão sempre precisando de parceiros, por isso vocês acreditem que vocês vão ter uma boa recepção e se vocês estão realmente com projetos captados que precisam de um desenvolvimento, de alguma ajuda, é bem provável que vocês contem com vários fornecedores interessados nisso. Então, isso é um fator positivo. E quais são os fatores negativos? Tá? Do nosso lado, falta pessoal capacitado e especializado, como nós mostramos. O crescimento tende a ser muito grande e nós precisamos correr atrás disso. Então, nós aqui do Instituto de Automação, a gente tem feito o possível para gerar novos cursos, para gerar novas demandas não, para atender novas demandas, né? E estamos fazendo o possível. Fabricantes também, muitos deles estão investindo pesado em treinamento, investindo em capacitação, porque é uma necessidade.
Infelizmente, quando você olha para o lado das universidades, das escolas técnicas, ainda é um pouco parado, né? O nosso mercado ainda não é muito reconhecido. Eu estava conversando com um colega de vocês aí, colega nosso, né? E ele, desde o começo do ano, estava procurando um curso de pós-graduação para fazer na área de automação e ele ficou frustrado de não ter encontrado em nenhuma universidade brasileira nada parecido. Então, isso realmente deixa a gente um pouco preocupado e é um fator negativo. O segundo aí, alguns de vocês podem contestar, mas é a minha visão pessoal, tá? Existe pouco empenho na divulgação por parte dos integradores. Muitos de vocês, não estou falando vocês que estão aqui, mas muitos dos integradores se especializam muito na parte tecnológica, querem conhecer todo tipo de produto, querem saber programar, instalar, o que é louvável e o que é necessário, mas se empenham muito pouco na parte de marketing, na parte de vendas. E aí, a gente vê vários colegas que têm empresas poderosas aí, que já fazem projetos maravilhosos, você não acha uma menção na rede social dele, você não vê ele fazer um encontro com clientes, com arquitetos, com construtores, e ele tem tudo para fazer isso, né? Ele poderia gravitar em outra esfera se elaborasse um pouco mais os seus planos de negócio. Então, a gente tem muita dificuldade de atrair colegas para publicar cases nos nossos sites, publicar projetos, para fazer divulgação. Agora, na quarta-feira, nós temos um evento, num grupo de 40 colegas, só 2 se dispuseram a fazer uma apresentação num evento que vai ter mídia, que vai ter diretor de construtora, que vai ter arquitetos, e foi muito difícil eu conseguir, um deles está aqui, né, o pessoal da 2M2, agradeço por ter concordado, mas eu fico muito frustrado, porque eu acho que era um ambiente que eu gostaria de ter colocado muito mais cases. No fim, eu tive que chamar colegas de outras áreas para fazer apresentações e poderia ter levado integradores. E aí eu me pergunto por que vocês não querem falar dos seus projetos. Qual é o problema? Vocês têm medo de ser copiados pelo concorrente? Com esse tamanho de mercado que nós estamos falando, com a dedicação que vocês têm, vocês acham que vocês vão perder negócios por estar apresentando um case num congresso, numa palestra? Eu não entendo, realmente eu me frustro muito quando eu procuro isso e aí a tendência é cada vez mais eu não procurar, entendeu? Então, falar assim, vocês que se virem para divulgar os seus projetos, porque a gente convida e vocês não querem, então vocês façam como vocês acharem melhor. Mas isso é um pouco assim uma visão minha, de novo, tá? Talvez uma visão errada, talvez eu não esteja no lugar de vocês para saber por que essa decisão é tão difícil, mas eu me sinto um pouco penalizado porque esse tipo de evento poderia ajudar muito vocês. Por exemplo, esse evento, além de ter mídia, além de ter potenciais clientes, tem também fabricantes lá, fornecedores, que ao conhecerem vocês e o tipo de projeto que vocês fazem, poderiam lhe indicar clientes deles também, poderiam lhe dar condições especiais para trabalhar com seus produtos. Enfim, é um comentário meu, tá? E o último fator negativo que eu listei, não são muitos, se vocês veem outros, me falam, é a visão geral de produtos caros ou difíceis de utilizar. Isso o público em geral, né, os nossos clientes, talvez ainda pensem, muitos deles pensam assim. E nós temos que desmistificar isso, né? É a nossa missão desmistificar isso, dizer que a automação já não é tão cara e muito menos difícil de utilizar, porque nós temos sistemas hoje muito intuitivos, né? Falar com a Alexa, com o Google Home, apertar um botão no celular ou mexer o dedinho lá no pulsador, é muito fácil e oferece uma intuitividade muito grande de uso. Então, foram esses os fatores que eu coloquei. Para terminar, para quem não conhece muito ainda a gente, mas a maioria já conhece, eu estou dando aqui os destaques, né? Hoje nós trabalhamos com 2 pilares bem definidos, tá? Os institutos de automação, que muitos de vocês já fizeram cursos e já conhecem, onde nós temos cursos exclusivos, cursos que só nós temos, mas nós também estamos atuando cada vez mais com certificação de fornecedores, tá? Então, vocês sabem já, muitos de vocês, que a certificação, por exemplo, da Fibaro, a certificação da Sonf, a certificação da Pixel TI, a certificação da STEC, hoje é feita no Instituto de Automação. Tá? Aliás, falando em Pixel TI, amanhã tem um workshop bem interessante. Quem não conhece a Pixel TI, é uma empresa do sul de Minas,
e eles estão lançando produtos bem interessantes. Eles já trabalham há muitos anos, não é uma empresa nova, é uma empresa de eletrônica que sempre trabalhou com OEM para terceiros e hoje tem uma linha própria de automação. Amanhã, nesse mesmo horário, né, no fim da tarde, vocês têm um workshop da Pixel TI, que eu recomendo vocês assistirem para conhecerem mais uma solução nacional e que tende a ter um foco bem interessante para os integradores. O Instituto também organiza oficinas, workshops, plataforma completa de ensino à distância, né? Muitos de vocês já usaram aí a nossa plataforma. O Jorge, que está aqui com a gente, cuida muito bem lá do Instituto da Automação EAD, né? A plataforma EAD. E os webinários que nós fazemos com os fabricantes, normalmente eles ficam gravados e disponíveis para vocês assistirem nos nossos canais. Se alguém tiver alguma dificuldade de localizar, é só mandar uma mensagem, a gente publica para vocês onde estão esses materiais. E o Lar Inteligente, por outro lado, foi um portal já desenvolvido há algum tempo, uns 3, 4 anos atrás. O conteúdo dele é focado em clientes finais e influenciadores, né? Influenciadores são arquitetos, designers, construtores, engenheiros de obra e clientes finais. Então, vocês vão ver que a gente tem, aqui embaixo eu coloquei artigos sobre automação, mas em linguagem coloquial, ou seja, não é um artigo técnico, não é uma coisa que a pessoa precisa entender de tecnologia para saber o que é automação. Se vocês entrarem lá no Inteligente, vocês vão ver que é um site mais aberto, mais coloquial, né? Então, as pessoas conseguem entender a automação de uma forma mais simples. Ali, nós fazemos parcerias com vocês, com integradores, vários de vocês têm uma página lá dedicada, onde vocês podem divulgar os seus serviços e os projetos, se vocês quiserem, tá? Está lá disponível, e também esse público que visita o site, eles podem localizar os integradores que participam lá do projeto conosco, que são os chamados integradores premium, né? E também participamos de vários eventos de destaque, eu vou falar rapidamente aqui, tá? Então, só para encerrar, para convidar vocês para os nossos próximos eventos, de forma presencial, quem puder, né? Os eventos são aqui em São Paulo ou em São Caetano. Depois de amanhã, no dia 18, nós temos o Inteligente Home Summit, que faz parte da feira TMI, né? Tecnomultimídia. Então, vai ter lá, não é bem uma feira, né? Vai ter uma apresentação de umas 10, 12 empresas, e nós vamos ter várias palestras. No dia 18, o tema é automação residencial, que fomos nós que organizamos aqui. Se vocês dão uma olhada lá no site, você já deve ter visto, é só procurar o Lar Inteligente e procurar a programação desse IHS aí, que é o Inteligente Home Summit. Nós vamos ter lá, entre outros, o presidente do Secov, né, que é a Associação das Construtoras aqui de São Paulo. Vamos ter o Dr. Schau, que é o diretor de telemedicina da USP. Vamos ter o diretor da Enel, né, da concessionária de energia. Vamos ter 2 ou 3 arquitetos lá falando. Enfim, vamos ter vários empresários e 2 colegas integradores que se dispuseram a ir lá fazer uma apresentação de projetos. Na semana que vem, nós temos a Expo Domótica, que vocês já devem conhecer, alguns de vocês já vieram. A Expo Domótica é um evento pequeno, mas muito produtivo, onde a gente reúne 8 empresas, normalmente, esse mês vão ser 8 empresas, e com palestras e demonstrações de produtos o dia inteiro. Então, a pessoa pode vir fazer uma visita rápida, como pode ficar o dia inteiro conosco, além de tomar café, assistindo palestras e conversando com os fornecedores. Nesse especificamente, nessa dia 26 de maio, nós vamos ter o pessoal lá do Rio de Janeiro, da Kelvin Lab, para fazer demonstrações da integração da iluminação dinâmica, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. Então, deve ser bem legal. E mais um evento sobre automação predial, que vai ser no final de junho, chama Conexão Prédio Eficiente, vai ser numa feira aqui em São Paulo, onde nós vamos ter 2 dias de palestras com especialistas em automação predial, prédios eficientes, enfim, vários temas muito interessantes. Todos esses sites, todos esses eventos, vocês conseguem acessar através desse link aqui, tá? institutoautomação.com.br. Aí vocês entram lá em eventos e está a lista de todos os próximos eventos presenciais, está nesse link, tá? E, de novo, só para terminar, eu sempre falo que vai terminar, mas agora vai mesmo, nós temos um evento online muito forte, já previsto. Nós fizemos, muitos de vocês participaram nos anos anteriores, em 2020 e 2021, em função da pandemia, a gente criou o Lar Inteligente 360, tá?
que são palestras de terças e quintas-feiras, que reúnem especialistas. Foi lá que nós conhecemos o Dr. Shaw e outros colegas. Nós já trouxemos vários arquitetos, donos de construtora, enfim, pessoas que não são diretamente ligadas à automação residencial, mas que trazem informações importantes de cada um do seu mercado, né? Seja mercado de construção civil, seja mercado de iluminação, seja mercado de telemedicina, enfim, arquitetura. Então, assim, nós temos realmente especialistas e esse evento também promete muito. Vai ser só o primeiro evento de uma temporada repleta de novidades, tá? Só dando um spoiler, a gente vai terminar em março de 2023 participando da Expo Revestir, que é a maior feira da área de arquitetura e decoração do Brasil. Na última feira agora, em março desse ano, foram 50 mil visitantes, tá? E essa vez eles vão abrir um pavilhão para automação residencial, tá? Então, devem estar lá vários fornecedores e, de novo, nós vamos organizar lá 2 ou 3 dias de palestras, onde todos vocês vão estar convidados. Aí é um evento só em março de 2023, mas o início dele, né, o chute inicial, o pontapé inicial aí vai ser dado agora no Lar Inteligente 360, onde a partir dele a gente vai começar a preparar para a Expo Revestir, que, como eu disse, é o maior evento de arquitetura e decoração e que dessa vez vai nos acolher em março do ano que vem. Tá? Aí estão os nossos contatos, né? Para quem quiser mandar um WhatsApp, para quem precisar de mais informações do que eu falei, ou sobre os cursos, ou sobre os eventos. Era isso que eu queria passar para vocês. Se alguém tiver também algum questionamento aí, quiser abrir o chat, ou até abrir o microfone e falar, nós estamos com algum tempo ainda, mas também aqueles que quiserem receber o material, pensar um pouco mais no que foi falado e depois marcar uma conversa, a gente está à disposição para poder também fazer esse esquema, tá? Conversar com vocês depois, cada um com as suas ideias e tal, talvez a gente marcar um papo daqui 1 ou 2 meses, vendo se essas projeções, se esses números, enfim, se a gente estava certo ao fazer essas projeções. Pessoal, era isso por enquanto. Não sei se vocês querem fazer ainda alguma colocação. Acho que já passou, né? Deu 1 hora aqui, um pouquinho mais de 1 hora. A ideia era essa. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês possam nos ajudar mutuamente aí, né? Que a gente possa ajudar vocês e que vocês possam nos ajudar também. Aqueles que puderem estar nesses eventos presenciais, eu sei que esse dessa semana está um pouco em cima, da semana que vem também, mas a Expo Domótica é um evento que a gente faz a cada 2 meses, tá? Então, vocês sempre pensam assim, ó, tem agora em maio, né, 26 de maio, o próximo é julho, o outro setembro, o outro novembro, sempre na última semana de cada mês, tá? Então, se precisarem das datas, quem quiser vir de outra cidade, quiser se programar melhor, é um evento que vale a pena pelo relacionamento, pelas novidades, muita coisa saiu em primeira mão aqui do evento, os fabricantes estavam muito tempo sem ter contato pessoal, né, com vocês, e aí eles reservaram para a Expo Domótica trazer algumas novidades, sentir no dia a dia assim, que se realmente faz sentido o que eles estão oferecendo. Então, a Expo Domótica, como eu falei, embora um evento despretensioso, ele reuniu na última edição 80 colegas, tá? Além dos fabricantes, nós reunimos 80 colegas, integradores, projetistas, enfim. E isso dá muita consistência para o evento, porque você não conversa só com o fabricante, fornecedor, você conversa também com colegas, inclusive de outras regiões, e fica sabendo o que está acontecendo, né? Eu falei aqui um monte de coisa, mas todo mundo tem bastante a falar, todo mundo tem experiências muito grandes para trazer. Então, a gente sabe que agora, vencendo um pouquinho aí o medo aí da pandemia, a gente tendo a possibilidade de fazer esses encontros, a gente gostaria muito de contar com quem puder vir, tá bom?